E Maria, em todos os momentos, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, ela nos ajuda também a olhar com expectativa para a vinda de Jesus, para a sua primeira vinda na encarnação, no Natal, o nascimento de Jesus, e também para a sua segunda vinda, a parousia. Então, celebrar Nossa Senhora é celebrar também esse desejo de se encontrar com Jesus, pessoalmente, em cada dia, na Eucaristia, nos sacramentos, mas também se encontrar com o Senhor que vai voltar. Jesus vai voltar. E se Ele não nos voltar enquanto nós estivermos aqui, nós vamos encontrá-lo, né? E Maria nos prepara para esse encontro com Jesus. Mas veja bem, a leitura de hoje, o Evangelho, a primeira leitura fala de Elias, e o Evangelho fala de São João Batista, que foi alguém, amado, amada, que incorporou com maestria aquilo que eu falei na pregação anterior, né? A humildade de Nossa Senhora, a mãe das virtudes, a mestra das virtudes, que é a humildade que Maria teve tanto, não é? Falei na pregação anterior, então nem vou me demorar nisso. Mas São João Batista também, além de ser, mesmo sendo muito grande, né? Jesus disse que de todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mesmo sendo tão grande, ele soube ser humilde. E ele soube aquilo que eu dizia na pregação anterior. Quem chegou agora ou quem ligou a TV agora não ouviu, mas o padre estava falando dos atributos da humildade, as consequências da humildade. Uma das consequências primordiais da humildade é a atitude de saber passar. Você precisa ser muito maduro e muito humilde para saber passar. Exemplo básico, eu estava aqui em São Paulo. Quando eu estava aqui, eu era o padre da Canção Nova de São Paulo. Hoje eu não sou mais, hoje é o padre Gilberto que está fazendo um trabalho lindo. Eu não posso ficar todo dia aqui, ó, padre Gilberto, só vai pregar isso, tá? Não, isso aí você não vai pregar não. Ó, vai em tal lugar. Não, eu passei. Talvez você foi uma professora brilhante, um professor brilhante, mas hoje você não é mais. E tem gente que não tem a humildade de largar o osso, né? Às vezes você é até bom no que você faz, mas chega uma hora que você tem que passar. Você tem que ter a humildade de formar outras pessoas. Veja bem, eu entendo bem a nobreza do caráter de alguém quando eu vejo se essa pessoa é capaz de discipular, não é? Porque não é tão difícil você ser bom numa área, mas a nobreza do caráter é conseguir deixar legado. A pessoa que forma, que discipula. Eu sou um ótimo médico, como tem o meu grande amigo aqui, o Cisanando, que é um ótimo médico. Mas eu também, no dia que eu me aposentar, pelo menos 3 médicos, estou usando o exemplo de médicos, né? Eu poderia usar qualquer outra esfera, eu formei, eu ensinei. Eles vão ser melhores porque eu os impactei de alguma forma. João Batista teve essa humildade, ele pregou, ele foi fantástico, mas quando perguntaram, você é o Cristo? Ele, não, eu não sou digno nem de desatar o cadastro da sua sandália, a correia da sua sandália. Eu vim até aqui, a partir daqui ele vai. Eu não sou mais indispensável. Eu dizia na pregação anterior que faz parte da humildade a gente entender que a gente não é indispensável. Esses dias eu atendi uma senhora, engraçado, ela era muito dedicada assim com os filhos, com o marido, mas a tal ponto que ela não conseguia mais dormir, estava surtando com ansiedade, tomando uns 5 remédios, coisa básica assim, né? Aí ela, não, padre, é que eu preciso cuidar, eles precisam disso, eu preciso daquilo. E às vezes a gente como padre tem que dar um choque, né? Eu falei assim, fecha os seus olhos agora. Ela imaginou que eu ia falar para ela, pensasse nela, encontrando Nossa Senhora. Um lugar cheio de rosas. Eu falei, você fecha os seus olhos e imagina agora um caixão. Pode fechar, não vou te matar não. Só para você fazer o exercício. Santo Afonso Maria de Ligório fazia muito esse exercício. Ele escreveu um livro chamado De Considerazione. Considerazione, a consideração sobre a morte. Eu fui levando ela a ver naquele caixão ela mesma, o dia da morte dela. Ela já começou. Será que eu vim na igreja certa? Mas depois de conduzir essa dinâmica com ela e rezar um pouco por ela, eu e ela concluímos a seguinte coisa, e eu falei para ela, filha, você está se matando. Se você morrer hoje, não dou 2 meses para o seu marido já se engraçar com uma outra. Vem para dentro de casa, ela já vai descobrir que seu filho gosta de bolo de chocolate. Semana que vem, ela vai levar o outro filho para o shopping. Na outra semana, passou um ano, ninguém nem lembra da senhora. Porque a senhora não é insubstituível. E a senhora tem que ter a humildade de reconhecer que você não é a Mulher Maravilha. Você precisa se cuidar, você precisa descansar, você precisa parar. Surtiu efeito, viu? Todo mundo que se vê num caixão para pensar, né? Santo Afonso fazia muito isso.
Por quê? Porque a gente não é indispensável. Às vezes você está se matando por uma causa, morreu, acabou. Você tem que ser o que Deus quer e fazer o que você tem que fazer, sem se matar, sem ser kamikaze por uma causa errada. Martírio é uma coisa, ser kamikaze é outra coisa. Entendeu? Então São João Batista soube passar. Coisa mais linda. Teve essa humildade. Mas olhando para Maria, que teve uma humildade ímpar também, para reconhecer os momentos difíceis da vida, a gente percebe o seguinte: quanto mais Deus exaltou Nossa Senhora, mais ela se fez pequena. E quanto mais alguém se exalta, mais Deus faz essa pessoa pequena. Porque Ele exalta os humilhados e humilha os exaltados. Você sabe que o anjo, quando ele apareceu para Nossa Senhora, o que ele disse? Ave Maria, cheia de graça. Você sabe que o texto original do grego, com o qual foi escrito o Novo Testamento, dizia assim: Haire Maria, que caritomene. Que caritomene, que a gente traduziu como cheia de graça, poderia ter sido traduzido assim: você é a única criatura na qual coube todas as graças do céu. É isso que queria dizer. Você é a única criatura, ou seja, o único ser que foi criado. Porque Jesus não foi criado, Ele era Deus. Ele foi gerado do Pai. Mas você é a única criatura na qual coube todas as graças, tudo de bom, tudo de precioso. E ela sendo tão grande, porque Deus a fez grande, né? Ela disse no Magnífica que a gente leu ainda há pouco, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Mesmo ela sendo tão grande, ela se fez pequena. Ela se fez humilde. E você sabe que Santo Tomás, explicando isso, Santo Tomás de Aquino, muito inteligente na Suma Teológica, na primeira parte, no artigo 20, questão 25, artigo 6, ele disse o seguinte: que pela ligação profunda de Nossa Senhora com Deus, porque Nossa Senhora gerou uma pessoa divina. Ela gerou uma pessoa divina. Quando você ofende Nossa Senhora, você está ofendendo a Deus diretamente. Porque você não está reconhecendo aquele que nela fez maravilhas. Mesmo ela sendo grande, quando você é humilde, está vendo? Você sai de cena, Deus vem e te defende. Quando você ofende Nossa Senhora, você está ofendendo Deus. Você está ofendendo aquele que escolheu exaltá-la. Que é bíblico, está escrito no Evangelho de Lucas. Parece que tem gente que não lê essa parte. Prega sobre tudo, menos sobre essa parte. Quando você ofende Nossa Senhora, você está ofendendo o Filho dela. Você está ofendendo Deus, a pessoa divina que ela gerou. Por isso que o dogma Theotokos, mãe de Deus, ela foi o único ser humano que gerou Deus. Olha que loucura. A criatura gerando o seu Criador, né, por causa da concepção de Jesus, no ventre de Maria. E mesmo assim ela soube ser humilde. E ela soube ser um ícone de virtudes para nós. Um ícone. Tem muitas coisas que você pode aprender com Nossa Senhora. Eu já falei da humildade de Maria, mas sabe outra coisa que eu acho fantástica em Nossa Senhora? A fé de Nossa Senhora. Você tem que ter muita fé para Deus te pedir uma coisa que você não entende, que você não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, e você dizer simplesmente sim. Se você está pedindo, eu confio. Se você está dizendo que é para eu ir, eu vou. Eu confio no teu amor, eu confio no teu poder. E você sabe que a gente precisa cada vez mais olhar para Nossa Senhora. Porque a fé de Maria é um remédio, é um antídoto para esse mundo cada vez mais sem fé. Você sabe que eu pregava no Osana Brasil sábado passado e eu dizia que a gente é ensinado desde criança a acreditar naquilo que cabe nos nossos 5 sentidos e na nossa razão. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Ou seja, eu creio naquilo que eu entendo, naquilo que eu cheiro, naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço. A gente é acostumado, ensinado desde criança. Só que a gente esquece que existem os sentidos da alma, os sentidos do coração, e que é com esses que a gente toca Deus. É com os sentidos da alma. Tem muita gente, me perdoe, analfabeta na alma, inteligentíssimo, cheio de doutorado, mas que a alma é analfabeta, não consegue falar a linguagem do coração. Nossa Senhora nos ensina a linguagem da fé, que é a linguagem dos sentidos da alma, a linguagem materna. Eu acho lindo, tanto que a Bíblia diz que o amor humano que mais parece com o amor de Deus é o amor de uma mãe. É um amor simples, né? A linguagem entre a mãe e o filho é simples. A mãe olha, já entende, o filho expressa chorando, né? A língua do bebê é o choro, né?
E eu fico admirado, eu vejo a minha irmã, um choro ela entende que é fome, o outro choro ela entende que é para trocar as fraldas, né? O outro choro ela entende que a menina está entediada, e para mim os choros são todos iguais. Ah, a menina está chorando lá, Graziele, fala. Mas ela já sabe, interessante, né? A simplicidade da mãe. Nada contra os pais, viu? Não vamos me tacar pedra aí. Mas é diferente, né? Saiu de dentro dela, né? O pai tem que reconhecer. A ligação é diferente. Maria nos ensina essa linguagem simples, a linguagem da fé. E a fé de Maria, que assume, que se entrega, que se abandona, é um remédio para esse mundo cada vez mais descrente. Sabe? É um remédio para o ateísmo prático que a gente vive. Você sabia que tem muito católico por aí? Presta atenção no que o padre vai falar. Muito cristão por aí que não diz eu sou ateu porque eu li a teoria do filósofo Nietzsche, porque eu li Augusto Conte. Não é um ateísmo teórico, é um ateísmo prático. A pessoa vai na igreja, ela diz que é católica, ela tem roupa de cristão, mas a cabeça de pagão. Ateísmo prático. Vai na igreja, mas apoia o aborto, que é um pecado hediondo, contra a Bíblia, contra a lei de Deus. Vai na igreja, mas vive a fornicação. Vai na igreja, mas diz, tudo em nome do amor. Ou seja, não tem mandamento de Deus, não tem obediência, não tem revelação. Esse amor é bonito. Despreza a Bíblia, cospe na cara de Cristo e depois fala, eu sou cristão. Banana para você, ó. Não é cristão nem aqui nem na China. Cristão ama Jesus. E o catecismo da igreja, a partir do número 232, está dizendo o seguinte: que modelos de fé são Maria e Abraão. Abraão é o grande modelo de fé, eu dizia no Osana Brasil. Mas em Nossa Senhora a fé se tornou concreta, a virtude da fé. Por quê? Porque Nossa Senhora e Abraão nos mostram o seguinte: que não existe fé sem obediência. Eu sou uma pessoa de fé. Obedece a Deus? Não. Então você não é pessoa de fé, coisa nenhuma. Quem tem fé é quem obedece. Eis aqui a escrava do Senhor. Antila Domini, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é fé. Se você não obedece a Deus, você não tem fé. Se você não leva a sério a palavra dessa pessoa, você não tem fé. Imagina, se você, quem é que é casado? Levanta a mão. Você por 45 anos falando pro seu marido, né? Por favor, não deixa a roupa daquele jeito, coloca no cesto. Não acontece na casa de ninguém. Por favor, parece que é uma coisa, a senhora acaba de limpar lá a cozinha, chega o marido com aquele pezão, parece que a hora que você está limpando, parece que ele vai sambando, né? Só para deixar a marca do pé na cozinha. Se você fala, a pessoa não ouve, não obedece, não dá um desânimo. Você não sente que a pessoa não está nem aí para você, não te ama. Viu, marido? Fica a dica, tá? Você que fica errando a mira na hora de ir no banheiro a vida toda aí, a sua esposa vai te pegar. Mas não dá um desânimo, a pessoa não te ouve, não te obedece. Você não se sente amado, você não se sente acolhido. Quem ama obedece, quem ama escuta, quem ama dá atenção, quem tem fé. A fé, diz o catecismo, ela se manifesta na obediência. E eu vou dizer para você, é difícil às vezes obedecer. É difícil ter essa fé de Maria, a fé de São João Batista, que obedece a Deus. Por quê? Porque nós fomos ensinados que bom é só o que cabe na nossa cabeça. Mas me perdoe, o nosso entendimento é muito pequeno diante da mente perfeita de Deus. É muito pequeno. Muitas vezes a gente vai ter que se dobrar, mesmo sem entender. Aquilo que Santo Afonso chamava de a humilhação do entendimento. Santo Afonso dizia que ninguém ama Deus sem a humilhação do entendimento da razão e a humilhação da vontade. Eu humilho a minha vontade e o meu entendimento para obedecer a Deus. Eu não estou entendendo, mas eu digo sim. Nossa Senhora não entendeu, mas ela creu, ela andou na fé. E todos nós somos convidados a andar na fé. Todos nós somos convidados a imitar a fé de Nossa Senhora. Mas veja bem, a fé de Nossa Senhora foi muito concreta. A fé de Nossa Senhora levou à obediência, levou Nossa Senhora à oração. Tem gente que diz que tem fé, mas não reza. Que raio de fé é essa? Imagina, se você começa a namorar quem é solteiro, diz para sua esposa, tem uns namorados que é tão meloso que dá até medo, né? Fui dar uma benção no casal esse dia que eu saí melecado assim. Ai meu chuchu, não sei o que tem. Ai meu chocolate suíço, né? O tempo os nomes vão mudando, né? Vai ficando intimidade, né? Mas enfim,
Imagina, o cara fala que ama tanto, trata tão bem, mas não manda, depois fica 6 meses sem mandar mensagem, sem ligar. Ué, que raio de amor é esse? O amor exige contato, amor é relacionamento. Se você diz que tem fé, mas não tem relacionamento com Deus, me perdoe. Você não tem fé. Você precisa rezar, falar com Deus. Gente, se as pessoas descobrissem a beleza da oração, como faz bem para a gente rezar, sabe? Como faz bem para a gente estar na presença de Deus, escutar Deus. Se você chega agitado, você chega cansado, você chega perdido e você sempre sai melhor, você sempre sai cheio. A oração é uma bênção. A oração nos transforma, mas é preciso investir nesse relacionamento com Deus, porque fé, ela cresce à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai colocando-a em prática, à medida que a gente vai, como eu dizia na pregação anterior, superando as dificuldades. Superando. E veja bem, falando de Nossa Senhora e falando de fé, eu me questiono muito. Se você for olhar nos últimos 3 séculos, Nossa Senhora apareceu várias vezes, pedindo coisas específicas para nós da parte de Deus. A minha pergunta é a seguinte: será que nós ouvimos Nossa Senhora? Será que nós atendemos? Ela disse para nós rezarmos, para não acontecer uma grande guerra. O que aconteceu no século passado? Uma grande guerra. Ela disse para nós rezarmos, para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo. O que aconteceu? Ela disse para nós rezarmos pelos pecadores. O que Nossa Senhora? A mensagem de Fátima se resume em 3 coisas: penitência, oração e também a necessidade do apostolado. Será que nós ouvimos? Será que nós tivemos fé no que Deus nos falou através de Maria? Será que nós estamos colocando em prática? Gente, Deus precisa de pessoas que obedeçam a mensagem de Fátima. Deus precisa de cristãos que se sacrifiquem pela conversão dos pecadores, que jejuem e que rezem. O céu nos pediu em 1917, a gente ainda não entendeu. Muito cristão não entendeu. Eu digo para você, tem gente que está apanhando em casa. O inimigo está fazendo uma festa na sua família. Está tudo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque você não assumiu a autoridade que Deus te deu sobre a sua casa. Porque um pai e uma mãe que coloca o joelho no chão, é impossível a família não se transformar. É impossível a bênção não alcançar. Os filhos não serem tocados de alguma forma por Deus. Você precisa assumir a autoridade que Deus te deu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus netos. Você precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa que abre de fato brechas para que a luz de Deus entre na sua família. Porque os tempos são maus, gente. Os nossos filhos, os filhos de vocês, quando eles vão para a escola, para a faculdade, quando eles abrem certos canais no YouTube, tudo isso existe para uma coisa: tirar a fé do coração deles. Tirar a fé. A igreja está errada, Jesus Cristo está errado, não é bem assim, enganaram você, sem nenhum fundamento. Você pergunta para o youtuber, de onde você tirou isso? Qual livro? Qual historiador? Está lá falando. E o bando de trouxa, me perdoe a sinceridade, vê o vídeo e compra aquilo. Ai, a igreja não é boa, Jesus não é bom. É isso que está acontecendo. Então você precisa, com fé em Nossa Senhora, ter fé em Deus, no que ela trouxe, e se tornar uma pessoa de oração, uma pessoa que luta pela sua casa, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que dá o seu melhor pela fé, que se coloca na brecha. Gente, eu tenho visto muitas famílias ruindo, me perdoe a sinceridade. Eu tenho visto muitos casamentos ruindo. Claro, eu não estou julgando você, eu não estou julgando o seu sofrimento, eu respeito você, mas eu digo para você, sempre tem algo que pode ser feito. Sempre. Padre, mas eu não tenho o que fazer. Você não entendeu o que eu estou falando. Sempre tem algo que pode ser feito. Nem sempre por você, por alguém maior. Quando você, coloca o seu joelho no chão, alguém se levanta e começa a lutar por você e pela sua família. Alguém maior que você. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Sempre tem algo a ser feito por Deus. Essa é a fé de Maria. Sabe, Nossa Senhora está levantando pessoas para fazerem parte do exército dela. Pessoas que rezem, que jejuem, que orem. Eu conto para ti, eu morei aqui em São Paulo, contei tantas vezes, eu vi isso acontecendo na minha casa. No pior momento da minha família, quando eu estava nas drogas, quando eu tinha entrado em coma por causa de droga, quando eu estava perdido ouvindo rock satânico dia e noite, plantando maconha no fundo de casa. O que a minha mãe fez? Ela não podia fazer nada, ela se sentia impotente, ela simplesmente começou a rezar. Rezar, joelho no chão, rosário. Ela entendeu, eu não posso fazer nada, mas tem alguém que pode.
ele sempre pode. Ela sempre pode fazer alguma coisa. E eu vou ser sincero, não foi fácil. Mas quanto mais a minha mãe rezava, mais Nossa Senhora tinha espaço para trabalhar. Alguém precisa rezar pela sua família. Alguém precisa rezar. Padre, mas eles são ateus, eles são bagunceiros, eles são adúlteros. Não importa. A gente tem que acreditar no que Nossa Senhora disse. A oração do fiel é capaz de salvar os pecadores. Ou será que Nossa Senhora mentiu em Fátima? Ela mentiu? Você acredita nisso? Então é preciso rezar. É preciso rezar pelos pecadores. A mensagem de Nossa Senhora em Fátima se resume nessas três realidades: oração, penitência e apostolado. E penitência, eu estou falando de penitência, tá? Gente que diz, minha vida é uma penitência. Deixa de ser mole, né? Nós vivemos hoje o que? O culto do prazer, né? Tudo é muito fácil, mais fácil, máximo de conforto em tudo. É muito jogo, é muito estímulo. Eu disse no Sorrindo para a Vida quarta-feira, né, do novo livro da Anna Lembke, aquela psiquiatra americana bem famosa. Tempo atrás ela lançou um livro chamado Nação Dopamina, que falava dos jovens, das pessoas que estavam presas no estímulo excessivo de dopamina, no videogame, no streaming, na rede social. E agora há pouco tempo ela lançou um livro chamado Nação Tarja Preta, dizendo que eles não estão mais escravos do estímulo, eles já estão viciados nos remédios por causa dos estímulos. É a sua família, talvez é a minha família vivendo isso. Uma cultura que descristianiza, como eu dizia, as nossas crianças. Mas alguém precisa se levantar e começar a rezar. Alguém precisa começar a colocar o joelho no chão. Ainda mais. Não estou menosprezando, talvez você já reze muito, e louvado seja Deus por isso. Mas Nossa Senhora quer um exército de pessoas que rezem. Você sabe que Nossa Senhora apareceu em 1917 para Lúcia, Francisco e Jacinta. Só que Nossa Senhora disse na aparição que Jacinta e Francisco iam embora logo. E eles morreram pouco tempo depois. Mas ela disse para a irmã Lúcia, que morreu poucos anos agora: olha, você vai ficar para propagar a devoção ao meu Imaculado Coração. E você sabe que Lúcia entrou para o Carmelo. E quando Lúcia estava no postulantado, que é a primeira parte da formação no Carmelo, Nossa Senhora e o menino Jesus apareceram para ela. Ela tinha 18 anos, né? Estava num lugar chamado Pontevedra, na Espanha, onde era o Carmelo. O menino Jesus e Lúcia, e Nossa Senhora apareceram a Lúcia e disseram para ela o seguinte: Lúcia, a gente quer que você ensine a viver a devoção reparadora. O que é isso? A gente quer que você ensine o mundo, forme nesse mundo um exército de pessoas que rezam e que fazem oração de reparação. O padre vai explicar o que é a oração de reparação. Desagravo é muito importante. Nós estamos falando pouco disso na igreja ultimamente, infelizmente. O que é a oração do desagravo, da reparação, que Jesus e Maria apareceram a Lúcia e pediram? Ela falou ali da devoção dos 5 sábados. O que é a devoção dos 5 primeiros sábados? Nossa Senhora pediu. É você confessar no primeiro sábado, com uma intenção reparadora. Eu vou explicar já o que é reparação. Você comungar, você rezar o texto e você fazer uma meditação de 1 minuto de cada um dos mistérios do Rosário. Naquela época tinha 3. Depois São João Paulo II instituiu mais um. São 4 mistérios do Rosário. Então são 20 minutos. 1 minuto para cada mistério. Você vai meditar. E você vai oferecer isso em reparação pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e contra o Sagrado Coração de Maria. Por quê? Porque, como eu disse, Nossa Senhora ela teve em si uma pessoa divina, então pecar contra ela é pecar também contra Deus. Então, ela pediu para que houvesse a reparação contra os pecados. Aqui entra o sacrilégio, profanação da Eucaristia, os pecados do mundo. E Nossa Senhora, lá em La Salette, ela revelou o seguinte: que quando a balança, presta atenção que o padre vai falar, a balança fica desigual entre reparação e pecado, por exemplo, tem mais pecado e menos reparação, aí acontece no mundo guerra, fome, peste, mártires, perseguição à igreja. Mas que quando existe reparação equivalente a pecado, o mundo vive a paz. E o que é reparação? É pessoas que rezam para que o coração de Jesus, porque o que acontece? Em todo pecado existe uma questão de justiça. Se você, todo erro exige uma reparação. Vamos supor, eu bati no seu carro.
Tudo bem, bati no seu carro, arrebentei o seu carro. O Padre Adriano da Canção Nova, que legal, tira uma foto comigo. Tudo bem, fizemos as pazes, mas eu vou ter que pagar o seu carro, né? As pazes, você não me bateu, eu não te bati, mas eu tenho que reparar, eu estraguei seu carro. Você me deu um murro no olho, tudo bem, eu te perdoo, mas meu olho continua roxo. Exige uma reparação, um remédio. Todo ato errado exige uma reparação. Então, quanta ofensa não está acontecendo contra o Sagrado Coração de Jesus e de Maria? Nossa Senhora veio pessoalmente com o menino Jesus pedir isso para Lúcia e falar para a gente. Então, Nossa Senhora disse, urgentemente rezem. Nos primeiros sábados, isso que o padre ensinou, rezem o rosário em desagravo, em reparação, para reparar o mal cometido, para reparar os pecados que clamam aos céus. Porque existem pecados, o catecismo diz, que clamam aos céus. Os abusos contra crianças, o ensinar a criança a odiar Nossa Senhora, o assassinato de inocentes, as guerras, isso clama ao céu. São pecados que deixam consequências até genéticas, espirituais, desculpa, você tem que rezar depois pela libertação, né? Das consequências espirituais daquilo. Antigamente a gente falava árvore genealógica, né? O jugo hereditário. Por quê? Porque os pecados clamam ao céu e deixam um jugo espiritual negativo sobre a sua família. Consequência espiritual negativa, se você tem consequência genética de uma doença, você não vai ter consequência espiritual. Você já percebeu que tem famílias que o avô traiu, o pai trai, o filho trai, o neto trai? Parece que é uma coisa, um jugo espiritual. Exige reparação. Então Nossa Senhora pediu, rezem. Rezem. Talvez você não é acostumado com esse tipo de linguagem, viu? Você aqui, você em casa, você não sabia disso. Mas isso é muito importante. Nós precisamos ser o exército de Maria. Um exército que reza, um exército que jejua, um exército que faz oração em reparação por esses crimes. Uma coisa que ela disse em La Salette também, que ela estava segurando a mão do filho dela, que ia vir fazer justiça contra os pecados da terra, os pecados cometidos aqui. Então Deus quer que nós sejamos pessoas reparadoras. Deus quer levantar homens reparadores, mulheres reparadoras, que ofereçam os seus sacrifícios, os seus sofrimentos, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados do mundo, gente. E que eu achei tão lindo quando Nossa Senhora pediu para Lúcia a questão da meditação. Meditar os mistérios do texto. Você sabe que o jeito certo de rezar o texto é meditando, né? Tem gente que começa a rezar uma dezena do texto e começa a lembrar de coisa de século III, né? O certo é você meditar. Eu fiz esses dias essa experiência. Primeiro mistério gozoso, né? Como Nossa Senhora pediu a reparação. Anunciação do Arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Comecei a pensar, Nossa Senhora naquela sala, chegando o anjo, de repente já lembrei da Copa de 2002, o pênalti que foi perdido, eu volta. Não, Nossa Senhora, o anjo, de repente lembrei o Ronaldinho Gaúcho batendo por cobertura em 2002, fazendo gol no goleiro da Inglaterra, volta. Por que a gente está tão ansioso hoje? A nossa cabeça não para. Aí terminei 1 minuto, consegui. Segundo mistério, visita de Nossa Senhora, Santa Isabel. Nossa Senhora indo, subindo as montanhas de Ain-Karim para visitar Santa Isabel. No meio da subida de Nossa Senhora já veio minha sobrinha pedindo, tio, quero sorvete. Volta. A cabeça da gente não para. A gente não reza, não medita. A palavra diz que Nossa Senhora meditava, guardava tudo no coração. Não é? A gente precisa voltar a meditar. Gente, a gente está vivendo um surto coletivo de ansiedade. Um surto coletivo. Todos nós que trabalhamos muito, temos as nossas lutas, eu também tenho as minhas. Preciso de ajuda, muitas vezes busco nesse sentido. Todos nós, e ajudo muita gente. Já escrevi 2 livros, né? A Libertação da Mente Ansiosa, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Sendo que a meditação é um dos princípios, né? O princípio do mindfulness, por exemplo, essencial para você vencer a ansiedade. A igreja Nossa Senhora veio do céu para falar para a gente, medita. Fui para o terceiro mistério, nascimento de Jesus em Belém. De repente lá, a manjedoura, José. De repente eu lembrei do padre corintiano que fica enchendo as paciências sempre lá de casa. Sai daqui! Nossa Senhora de novo. E foi os 20 minutos meditando, e 20 minutos na minha cabeça. Acho que eu voltei umas 17 vezes. Saí e voltava. Falei, eu volto. Mas me fez tão bem no final, aquela sensação de paz, sabe? Meditar os mistérios da vida de Jesus, ser cristão de verdade. Se a gente não medita, se a gente não mergulha no mistério, gente, a gente tem um nome de cristão, sabe? Mas a gente está vivendo pior que pagão. Quanta gente na igreja, me perdoe, vivendo pior que pagão.
Mas Nossa Senhora está no chacoalhando. Chacoalha quem está do seu lado aí, com carinho, para não deslocar a clavícula, claro. Mas chacoalha aí, fala assim, ó, Nossa Senhora está te dando um chacoalhão. Dá um chacoalhão nessa pessoa, fala assim, Nossa Senhora está te acordando. Diga para essa pessoa, você quer ser do exército de Maria? Ó, tenha alguém a partir de hoje para você sempre rezar por essa pessoa. Você sabe? Todo mundo lá na minha cidade me via como o pior, drogado, caído na rua. Mas a minha mãe e gente da igreja me assumiram em oração. Olha o que aconteceu, ó. Então, a partir de hoje, atendendo ao convite de Maria para sermos reparadores, intercessores, rezarmos pelos pecadores, assuma alguém em oração. Assuma alguém em oração. Talvez esse alguém é o seu marido. Nossa, padre, eu te amo, não aguento mais. Aquele pançudo fica mexendo, padre. E fica falando mal da minha mãe ainda, né? Não é fácil, eu sei. Sogra e genro é um relacionamento complicado, né? Mas eu vou dizer para você, Nossa Senhora está recrutando você. Fique em pé um pouquinho, fique em pé. Nossa Senhora está recrutando você. Faz assim, ó. Faz assim para ela, ó. Ó. Que mãe, estamos aqui. Ela está recrutando você. Você aqui e você em casa, para ser do exército dela. Para levar o amor de Deus, claro. Mas para levar também o evangelho, raiz. O evangelho de verdade. Para evangelizar. E ela sempre nos direciona a Jesus. Ela sempre nos direciona a amar o seu filho, a ter fé, a sermos humildes, a rezarmos. Agora, eu te desafio, leia as últimas aparições de Nossa Senhora, entenda. Gente, se Deus mandou a mãe dele do céu para falar algo para a gente, tem que dar atenção. Ela veio trazer algo especial. Põe a mão no teu coração e diga, obrigado, Virgem Maria. Eu te agradeço, mãe, porque a Senhora me ensina a amar o teu filho, a querer estar na presença do teu filho, a obedecer o teu filho. Eu te entrego, Maria, o meu coração, a minha mente agitada, a minha falta de fé. Muitas vezes, mãe, eu fui um analfabeto nos sentidos da minha alma. Eu não aprendi a acreditar, mesmo sem ver. Mas eu quero viver a fé como a Senhora viveu. Eu quero buscar a presença de Deus. Eu quero encontrar em Jesus o sentido da minha vida. Por isso eu peço, Maria, interceda por mim, para que o Espírito Santo venha sobre a minha mente, me dando a humildade no entendimento, para eu acreditar, mesmo quando eu não entender. Por intercessão de Maria, vem sobre mim, Espírito Santo, cura minha falta de fé, retira de mim esse coração pagão, me faz ser cristão de verdade. Retira de mim, Espírito Santo, os preconceitos contra a fé, tudo aquilo que me foi ensinado, os meus vícios que não me deixam crer. Vem, Espírito Santo, me batiza, me encha. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu tenho sede de ouvir a Deus.
Eu quero a palavra de Deus viva em mim. Por isso eu renuncio. Levanta o seu braço direito e diga: eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A toda falta de fé. A toda falta de fé. A toda falta de obediência a Deus. A toda falta de obediência a Deus. A toda falta de amor. A toda falta de amor. Eu renuncio. Eu renuncio. A todo conceito pagão. A todo conceito pagão. A todo ateísmo prático. A todo pecado. A todo pecado. A toda ação maligna. A toda ação maligna. A tudo que me afasta de Deus. Tudo que me afasta de Deus. Eu renuncio às minhas feridas. Eu renuncio às minhas feridas. Eu renuncio à ação. Eu renuncio à ação. Direta ou indireta. Direta ou indireta. Do mal. Do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ordeno que todo esse mal. E ordeno que todo esse mal. Deixe a mim aos meus. Deixa a mim aos seus. E que vá aos pés da cruz. Que vá aos pés da cruz. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha mente. Jesus é o Senhor da minha mente. Do meu coração. Do meu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Leva-me à presença de Deus. Leva.